Olá, nerds! Estamos de volta, eu sou o Lorinaldo, estou aqui com o César. E aí, galera, forte abraço. E nós retomamos com uma indicação que tem a ver com o mais recente lançamento dos cinemas, Exato. Que é o Shazam, com uma palavra mágica. Muito do filme é inspirado nessa história principalmente, né, César? Exato. E aí a Panini aproveitou e fez um relançamento agora com Pois é. a chegada do filme. E é escrito pelo Geoff Johns, que na época também escrevia a Liga da Justiça, dos 952, e desenhado pelo Gary Frank. E aí é legal porque a gente também não vai falar só disso aqui, né? A gente foi buscar lá no fundo do... A gente deu uma escavada. Meio que a gente vai falar das origens do Capitão Marvel, pelo menos duas que são bem famosas aqui no Brasil. Tem a do Geoff Johns, que parece... O filme se inspira muito nela, né? E quem leu vai perceber isso no filme. Quem assistiu o filme e lê essa HQ vai perceber a semelhança. Só que a HQ tem, obviamente, uma possibilidade de desenvolver mais o personagem. E tem uma mais antiga, que é a dos anos 90, saiu aqui no Brasil em 96, se eu não me engano, que é a origem do Capitão Marvel. Na época o Capitão Marvel não era conhecido como Shazam. Shazam é a palavra mágica que ele fala para se transformar, né? Que são os 7 deuses, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Exatamente. Mas o nome dele era Capitão Marvel, que eu até comentei ali com César, né? Tem um filme da Capitã Marvel, né? Da Marvel, e 2 semanas depois, praticamente, veio o Capitão Marvel da concorrente, que é a DC, quando ele surgiu, né? Tem toda uma história aqui. Quando ele surgiu, a editora lá, que agora acho que era Fawcett Comics, foi processada pela DC porque era uma plágio do Super-Homem, coisa e depois tentaram inverter a acusação, porque dizem que ele foi o primeiro herói a voar. Então é uma treta. Todo embora, mas ele era Capitão Marvel. Durante muito tempo, Capitão Marvel. Isso. O Capitão Marvel da DC. A gente também teve o Capitão Marvel da Marvel. E eu acho que, é o Marvel. eu acho que a DC também não faria questão de continuar usando o Marvel. Eu acho que a Marvel é que fez questão de tirar esse nome do personagem para não perder a exclusividade, né? E aí nessa reformulação dos 952 é que vai se condicionar, vamos dizer assim, a não chamá-lo mais de Capitão Marvel, chamar de Shazam. E aí, como você falou, Shazam é o nome dos 6 deuses, não é nem Deus, né? Isso é identidade, porque Salomão não era Deus. Sim, As 6 figuras que ajudam ele a desenvolver. Ele tem a sabedoria se não me falha a memória, né? A sabedoria de Salomão, aí é a força de Hércules, a coragem de Aquiles, a velocidade de Mercúrio, o raio de Zeus, né? E por aí se vai. Então, cada um desses tinha um ponto característico que gerava os poderes de Shazam, né? Tem uma diferença, né? Nessa origem mais antiga, digamos que é do Jerry Ordway, a gente não falou aqui. Sim. Foi publicada em 96, um pouquinho antes de Zero Hora, ou foi logo depois de Zero Hora. Ela foi escrita e desenhada pelo Jerry Ordway, que tem uma participação, ele tem um interesse muito grande pelo personagem. E logo em seguida saiu aqui no Brasil uma série mensal do Shazam, que era uma mix com a Mulher Maravilha, com 13 edições. Foi do número 0 ao número 12. Isso. E desenhadas pelo Jerry Ordway, quase todas as capas eram do Shazam, então eram capas dele. Inclusive no filme tem agradecimentos ao Jerry Ordway. E a Mulher Maravilha era de Deodato. Isso, Mike Deodato, né? E esse Shazam aqui ele é mais parecido com o Shazam clássico dos anos 40, né? A origem dele. Esse aqui já é uma versão mais moderna, né? Tem algumas diferenças, né? E é bem interessante quem tiver acesso às duas obras, porque apesar de elas serem diferentes, existem pontos centrais, essenciais da origem do personagem que não foram alterados, como por exemplo o metrô que leva ele até a Pedra da Eternidade foi mantido, foi respeitado, assim como no filme, né? E o que é legal desse especial do 952 é que ele desenvolve, o Geoff Johns desenvolve bem o personagem Billy Batson antes da gente ver o Shazam. Então, mais da metade do encadernado você não vê o Shazam, né? Você vê o Billy Batson, todo o contexto dele. Até para entender por que ele ganhou ele foi o escolhido para ter o poder. Né? Existe uma razão de ser, né? Não é aquela coisa, olhei, vem cá, você é legalzinho e tal. Existe uma razão, um contexto que está lá atrás, que envolve o Adão Negro, que é o vilão aqui desse encadernado. O vilão é o Adão Negro. Existe uma relação entre eles, existe uma relação que está lá atrás com o primeiro Shazam, né? Pelo que ele disse aqui, o primeiro cara que teve os poderes e tal. Tem uma relação entre eles e por isso o Billy Batson ganha os poderes, é o escolhido pelo mago Shazam, campeão da magia, como campeão da magia, né? Ele é qual é a função de Shazam? Né? Ele é o cara que vai
impedir que as coisas ruins que envolvem magia possam chegar aqui na Terra. Exatamente. Bem interessante esse esclarecimento que o Geoff Johns ele deixa muito claro para cada personagem que ele escreve o que é que aquele personagem representa. Exatamente. O Shazam, isso ficou claríssimo. A partir de agora, o Shazam tem esse significado, né? Defensor da magia. Exato. Aqui na nossa realidade. E a Pedra da Eternidade é a ligação... É a fonte da magia do universo DC, né? Exato. E a ligação Exato, esse conceito bem definido. Nessa outra origem aqui, já tem uma história mais parecida com a original. Os pais de Billy Batson estão vivos, são arqueólogos, né? Estão no Egito fazendo... E aí é quando tem a descoberta de artefatos que dão os poderes mágicos para o Adão Negro. O Adão Negro é tio, nessa realidade, do Billy Batson. Então há um embate entre tio e sobrinho, como Shazam e Adão Negro. Aqui é a história mais classicona, né? E aqui é a mais ousada, que ela teve as pequenas mudanças que modernizou o Shazam, né? E tem outras figuras que são interessantes, que na Pedra da Eternidade estão presos os 7 inimigos do homem, que são os 7 pecados capitais. Exato. Eles são encarnados, mas aí eles estão presos lá. Que loucura, né? Você tem a Pedra da Eternidade, que é a fonte da magia, tem um mago guardando essa magia, e os 7 pecados capitais, que aparentemente tem nada a ver com a magia. E os poderes do Shazam, que são doados por seres que não são seres mágicos. É uma salada que o Geoff Johns ele consegue dar uma coerência na narrativa e torna tudo bem empolgante. Né? Exatamente. Porque a história martela muito nessa questão da família, já que o Billy Batson é um órfão, e um órfão bem escrotinho, né? Bem virado. Mas aí tem martela muito essa questão da família, porque nos anos 40 o Shazam foi tão popular, e por isso que incomodou muito a DC, que surgiu a família Marvel. Aí tem o tio Marvel, Mary Marvel, Capitão Marvel Jr., o Senhor tinha um gato, cachorro. A família Marvel era uma família literalmente, o tio, né, pançudo. Então eles foram muito populares e tem um conceito que eu e César já conversamos sobre isso, que é muito fantástico, que é o conceito de você ser uma criança e quando você fala uma palavra mágica, você se transforma num herói. Exato. E todos os heróis, eles eram exemplos, eram inalcançáveis, né? O Shazam foi o primeiro herói que era uma criança, ele poderia ser o próprio leitor, que ao falar uma palavra mágica, virava aquele ser super poderoso, né? Exato. Isso é que é muito interessante. Então a popularidade dele foi muito alta, tão alta que ele deu origem a um herói britânico, que é o Miracle Man, porque ele foi justamente um buraco para preencher o Shazam que foi tirado do mercado, porque a DC tirou ele do mercado. Inclusive, como dona do personagem, ela deixou ele na geladeira por muito tempo. Ele foi criado para substituir o Shazam no Reino Unido, porque ele era muito famoso e não tinha mais Shazam. Essa origem do Capitão Marvel atual, inclusive ela continua valendo, apesar dela ter sido feita em 1952, porque atualmente lá nos Estados Unidos está saindo uma nova revista mensal na esteira do filme, que é continuação direta dessa origem, né? Que foi publicada em curtas histórias nas revistas mensais da Liga da Justiça, no original. Aqui no Brasil também fizeram isso, né? Na Liga da Justiça vinha uma historinha final contando um pedacinho dessa saga que é muito boa, muito bem escrita. Há um desenvolvimento muito bem feito. Desenho muito bom do Gary Frank. Um desenvolvimento dos personagens muito bons, né? Não só do Billy Batson, mas de quem está em volta dele, das crianças, do orfanato, né? E todos esses conceitos que o Geoff Johns consegue renovar, recriando a mitologia do personagem e ao mesmo tempo respeitando o clássico, né? Porque ele não abre mão do que eternizou o personagem, né? Mas são duas origens muito boas. Essa aqui fica a cargo do Sebo, porque a Panini nunca publicou, que eu saiba. Não, e é muito boa essa origem, né? E tem a origem atual que ela está republicando e que tem tudo a ver com o filme. Então fica a dica do Shazam com uma palavra mágica. Quem nunca quis ver Shazam? E se livrar de todos os problemas. Então quem viu o filme está curioso para ler Shazam, essa é uma boa leitura para dialogar com o filme. O bom desse filme é que ele não se distanciou tanto da fonte. Então quem gostou de um e vê o outro vai identificar muitas coisas e vai conseguir se sentir à vontade, ou com a leitura ou com o filme, depende de quem vê o primeiro. Muito bem. Então fica aí a dica, Shazam, altamente recomendado. Continue assistindo nossos vídeos, né? Sigam o César no Instagram, kaiserwas.cesar. Exato. César com Z. Lourinaldo, a gente está com analógicos no site analógicos.com. Mas o nosso podcast Nerd Subversivo no SoundCloud e no Spotify agora, e os nossos vídeos no YouTube e aqui no Instagram vão continuar, né, com a marca do Nerd Subversivo também. Então, até a próxima com mais dicas do Altamente Recomendado. Tchau, tchau.